Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Esse é o segundo vídeo do canal e eu vou falar para vocês hoje sobre como eu me tornei nômade. As pessoas me perguntam muito sobre o meu estilo de vida, são muito curiosas sobre a maneira que eu vivo e sempre que alguém me pergunta por que eu vivo dessa maneira, qual a razão, há 5 anos eu vivo como nômade. E é uma coisa muito atípica. As pessoas não estão acostumadas com isso, até estranham isso. E a primeira coisa que eu digo quando alguém me pergunta sobre isso é: as pessoas me perguntam por que você não quieta em um lugar só? E a primeira coisa que eu pergunto a elas é: por que você está parado no próprio lugar? Tempo. Vamos pensar comigo? Por quê? Galera, cada um vive como quiser. Eu vivo como eu quero. Eu sou feliz vivendo dessa maneira. E se você é feliz vivendo da maneira que você quer, tá tudo bem. Você não precisa impor a maneira que você vive a todo mundo. O ser humano não é uma coisa só. E ele não tem apenas um estilo ou um estilo de vida. A gente não precisa seguir só um modelo na vida. Não existe um manual que ensina ninguém a viver. E você, na sua individualidade, na sua própria experiência, não é ninguém para dar lição para outras pessoas e impor a elas nada. O que isso significa? O que isso implica? Por isso, cada um vive a sua própria vida, desde que a pessoa viva em certa harmonia com as outras pessoas e desde que ela esteja tranquila com ela mesma e esteja dentro da lei de alguma maneira, não há problema em viver, não há como a pessoa queira, não há um manual ensinando ninguém a viver. Eu comecei com essa coisa de nômade. Na verdade, isso sempre esteve presente na minha vida. Parece uma piada quando eu falo isso para as outras pessoas. Eu acho que tem gente que pensa que é uma piada, né? Ah, ele está há 5 anos rodando pelo mundo. Sim, estou há 5 anos rodando pelo mundo e eu não pretendo tão cedo parar de viajar. E mesmo quando eu escolher um lugar para passar um tempo maior, eu já estou nesse caminho, vamos dizer assim, porque hoje eu passo 6 meses em um lugar, 6 meses em outro, mas mesmo assim, todo ano eu tenho muita energia dentro de mim. E viajar me ajuda a manter um equilíbrio em relação a isso. Me traz vivacidade, e isso é uma maneira boa de colocar a minha energia. Porque eu já coloco muita energia no meu trabalho e em outras coisas da minha vida, e eu acho que colocar a minha energia em algo que me transforma tanto como viajar é uma coisa muito grandiosa e muito positiva, né? E eu aprendi muito com isso, olhando para mim mesmo, olhando para outras culturas, desde quando eu comecei a viajar. Minha primeira viagem eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade. A minha trajetória como nômade tem a ver com a minha vida, tem a ver com a vida da minha família. O meu pai era militar, meu pai faleceu já, pessoal, inclusive faleceu há pouco tempo enquanto eu viajava. Depois eu vou gravar um vídeo contando isso para vocês. Eu comecei a ser nômade. Eu sempre fui nômade desde pequeno. Isso esteve presente na minha família. Então, meu pai era militar e a gente nunca passou mais do que 2 anos em lugar algum. A gente passava 2 anos em um lugar, mudava para outro lugar e vivemos assim a vida inteira. Brasília, Rio. Inclusive, eu nasci no interior de Goiás e depois eu me mudei para o Rio e nunca mais voltei a Goiás até o meu pai se aposentar
E depois que ele se aposentou e foi viver lá nessa cidade de interior onde eu nasci, eu não quis viver lá e saí. Alguns anos depois, eu fui morar em Brasília, eu vivi algum tempo em Brasília, e todo o tempo que eu vivi em Brasília, eu não queria estar ali também. Então eu estava ali fisicamente, mas a minha cabeça não estava ali, nunca esteve, para dizer a verdade. Mas eu estava em processo de formação. Eu estava me formando na universidade, eu estava ligado à cidade de alguma maneira, o meu trabalho. E eu passei esse tempo lá, que foi necessário para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, mas eu trabalhava, juntava todo o meu dinheiro para, ao final do ano, ó, sair dali. E eu fiz isso quase todos os anos em que eu estive em Brasília. A minha primeira viagem, inclusive, eu fiz em 2006, 2007, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha aplicando prova no CESP, fiscal do CESP da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília me ajudou muito, né? Fazia tanta coisa, eu aplicava prova no CESP, eu era fiscal do CESP, eu ganhava bolsa num herbário, depois eu ganhava num projeto da biologia, né, interdisciplinar com a minha área de letras. Eles precisavam de alguém que estudava latim e que cursava também letras em inglês por causa de um cadastro de espécies dos cerrados, para alguém que soubesse lidar com essas nomenclaturas e por aí vai. Eu passei um ano lá. Depois eu participei de um outro projeto, um projeto de extensão na Universidade de Brasília também. E eu trabalhei muito tempo dando aula particular, eu pegava esse dinheiro, gastava tudo comprando passagem de avião para ir embora dali. E depois que eu me descobri trabalhando pela internet, porque isso não foi algo que eu planejei, simplesmente aconteceu na minha vida, aí eu não consegui ficar parado em lugar algum. Eu até tentei. Em primeiro lugar, dentro do Brasil, eu comecei a ser nômade dentro do Brasil, então eu tive todas essas trajetórias como nômade, na minha infância com a minha família. Depois, na minha adolescência, eu viajei muito. A minha primeira viagem eu fiz sozinho, aos 14 anos de idade. Depois, quando eu entrei na universidade, aliás, eu fui da minha cidade sozinho para Brasília. Lá mesmo, todos os anos eu praticamente viajava, juntava meu dinheiro, ia fazer intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na África do Sul, nas Ilhas Maltesas, no Mediterrâneo, e eu viajei muito, muito. Então isso, e depois que eu fiquei um pouco mais estável em relação à minha profissão, eu comecei a tentar ser nômade no Brasil, e eu viajei para algumas cidades no Brasil, e depois eu comecei a viajar ao mundo inteiro, e há 5 anos eu não paro. Então a minha vida tem uma trajetória marcada pelo nomadismo. E eu tenho um lado bom e tenho um lado ruim, mas nada é perfeito, não existe cidade perfeita. Eu aprendi nesse processo, como nômade, a olhar a vida de uma maneira diferente da maioria das pessoas que estão numa rotina e acabam às vezes enxergando algumas coisas só depois de algum tempo. A nossa visão fica um pouco limitada com algumas coisas no cotidiano. E viver como nômade me trouxe abriu a minha percepção para muita coisa na vida, sobre outras culturas, sobre o tempo, sobre a vida em si. E esse canal é sobre isso, né? Escrever e viver. Tem tudo a ver com essa relação entre o que a gente diz, a língua, né? O inconsciente coletivo dentro da língua e a vida. Um abraço a todos. Tchau, tchau.